Boa tarde, professor. Sou o aluno Vinícius Moreira Alves e vou fazer a parte um da avaliação de matemática, e que no caso é limites. Então, professor, eu vou falar sobre o limite lateral e eu escolhi a função limite de 5 mais raiz quadrada de x menos 2 quando x tende a 2 positivo. Nessa função, por que é 2 positivo? Porque eu vou pegar um número maior do que o 2, que no caso eu escolhi o 2,1, e vou ver qual o resultado da função quando algum número maior que o 2, que no caso é um 2 positivo aqui, é, quando eu arranjo um número maior que ele e qual que é o resultado da função. Então eu escolhi o limite 5 mais raiz quadrada de x menos 2 quando x tende a um número maior que 2. Eu escolhi o 2,1, então eu passei a função para cá e troquei o x pelo 2,1, que ficou 5 mais raiz quadrada de 2,1 menos 2, que no caso é 0,1, quando x tende a 2 positivo. Logo em seguida eu fiz limite de 5 mais a raiz quadrada de 0,1, quando x tende a 2 positivo, que no caso vai dar 5,31, que se for pegar a raiz quadrada de 0,1 vai dar 0,31 em algumas coisinhas. Agora, continuando aqui, professora, eu vou fazer a mesma função, só que aqui, como o 2 era positivo e eu aproximei algum número que não seria 2, mas seria algum número maior que 2, aqui eu vou fazer o mesmo, só que pegando um número menor do que 2 e mais próximo, que no caso eu escolhi 1,9. Então eu fiz a mesma função 5 mais raiz quadrada de x menos 2 quando x tende a 2 elevado a negativo. Então eu passei a função para cá e fiz aqui novamente, escolhi o 1,9 menos 2, que no caso seria a raiz quadrada de menos 0,1. E eu sei que quando a raiz quadrada de um número negativo não existe. Logo então, quando o x tende a 2 elevado a negativo, o limite não existe, ou seja, nessa função o limite não existe. É porque não existe raiz de número negativo. Então, o resultado da primeira, quando o x tende a um número maior do que 2, foi 5,31. E quando o x tende a um número menor do que 2, não existe limite. Agora eu vou falar sobre limites infinitos, professora. Eu escolhi uma função bem simples para estar explicando, que no caso, o que era esse limite infinito? É quando o resultado da função dá um número infinito. Ou seja, eu escolhi limite de 1 sobre x quando x tende a zero. Então, eu transformei a função aqui, né? Limite de 1. E o que, que acontece? Quanto mais casas decimais, quanto mais esse número zero, esse 0,00 vai se aproximando do zero real, maior vai ser o número. Então, se eu pegar 0,000001, vai dar um resultado, que vai ser um número maior. Se eu pegar 0,000001, vai dar outro resultado maior. Então, quanto mais casas decimais, que no caso o x tendendo a zero, quanto mais o número se aproximar do zero, vai dar resultados infinitos. Então, esse é um limite infinito. Professor, agora eu vou falar sobre limites no infinito e eu escolhi a função. O que é o limite no infinito? É quando o x tende ao infinito, né? Então eu escolhi a função limite de x mais x ao quadrado mais x a cubo mais 4x à quarta quando o x tende ao infinito. Professor, como os números são equivalentes aqui, se eu dividir eles por um termo, que no caso eu escolhi o maior termo que é o x à quarta, vai manter a mesma proporção. Ou seja, então eu peguei e dividi o x mais o x ao quadrado mais x ao cubo e mais 4x à quarta, dividi por o maior termo que no caso é o x a 4, né? X à quarta. Então o que eu fiz? Eu passei a função para cá e dividi. Aí ficou limite de x mais x ao quadrado mais x ao cubo
mais 4x à quarta dividido por x à quarta, quando x tende ao infinito. Então, professor, eu separei os termos e dividi todos pelo maior termo, né? Que no caso era o x à quarta. E ficou o seguinte: x dividido por x à quarta, mais x ao cubo dividido por x à quarta, mais... eu falei errado. X ao quadrado dividido por x à quarta, mais x ao cubo dividido por x à quarta, mais o 4x à quarta dividido por x à quarta. Eu passei a setinha para cá. E o resultado de x dividido por x à quarta é igual a 1 sobre x ao cubo, que no caso, como a gente aprendeu no limite infinitos, quanto maior esse número for e dividir ele for divisível, ele vai chegar a uma hora que vai tender a zero. Então, quando esse 1 foi dividido pelo x ao cubo, como é um número maior, ele vai chegar uma hora que ele vai tender ao zero, que ele vai ficar um número muito grande, que até ele se aproximar do zero. A mesma coisa acontece com o x ao quadrado e o x ao cubo, que eles tenderam também a zero aqui. Logo sobrou 4x à quarta dividido por x à quarta, e que no caso deu 1, então sobrou 4, né? Sobrou esse 4. Então eu isolei ele, e que no resultado do limite, que no caso quando x tende ao infinito é 4, porque foi o único número que sobrou. E se for somar os zeros que aqui tem, não ajuda em nada. Então o limite quando x tende ao infinito é 4. Oi pessoal, eu sou Antônio Carlos e hoje eu vou falar sobre derivada, envolvendo produto, quociente e regra da cadeia. Em primeiro lugar, envolvendo o produto. São duas funções, são multiplicação de duas funções, onde eu aplico a fórmula, derivo a primeira, copio a segunda, mais copio a segunda, a primeira, derivo a segunda. Eu chego à derivada. Envolvendo o quociente, praticamente bem parecido. Onde eu derivo, são duas, é uma divisão de funções, onde essa é a primeira, essa é a segunda. Eu derivo a primeira, conservo a segunda, menos, copio a primeira, derivo a segunda, sobre, copio a segunda ao quadrado. E já a regra da cadeia geralmente é uma função dentro da outra. Nesse caso, eu derivo a primeira função e depois derivo a função interna e chego também à conclusão. É isso aí. Meu nome é Igor Otávio, sou aluno do IF Sul de Minas Campus Machado, estou no segundo período de agronomia. Diferenciação implícita ou derivação implícita. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Primeiro passo, vamos copiar. Derivado de x ao quadrado, 2x. Derivado de x ao quadrado, de y ao quadrado, 2y. Derivado de 4, 0. Só que a gente tem que lembrar que sempre que a gente usa o y, a gente tem que multiplicar pelo u. Então, como vai ficar? 2y vai ficar vezes y', que é o u, igual a 0. Agora, como que a gente vai resolver isso? Esse 2x, a gente tem que tirar ele daqui, não pode ficar junto com o y. Então, a gente vai passar para depois do igual. Então, ele vai ficar y igual. O y que era mais aqui vai ficar menos 2x.
Esse y que estava multiplicando, ele vai passar dividindo 2y. Então, y vai ser igual a menos 2x sobre y, sobre 2y. Só que a gente pode simplificar isso, que vai ficar menos x é igual a... y é igual a menos x sobre y. Logaritma, diferenciação logaritma. Y log da base 3. Como que vai ficar essa? Vai ficar 1 sobre y vezes log a base 3, só que eu vou pôr a letrinha aqui. Determinação da equação da reta envolvendo a derivada. Obtenha a equação da reta que passa pelos pontos A, 2 e 5 e B, 4 e 8. Fazendo isso, a gente vai pôr na fórmula. A fórmula é y menos y0 igual a m vezes x menos x0. Agora é só substituir na fórmula. Então, o y a gente vai copiar. Aí vai dar menos 5, que é daqui. Vai ficar igual 3 sobre 2 sobre x menos 2. Que o 2 a gente vai pegar daqui. Como esse 2 aqui está multiplicando, a gente vai multiplicar ele por aqui. 2 vezes o y. 2y. 2 vezes menos 5. Menos 10. E aqui o mesmo a gente vai fazer. 3 vezes x. 3x. 3 vezes menos 2. Menos 6. Então, como que vai ficar isso aqui? A gente pode igualar tudo a zero, que vai ficar 2y menos 10 mais menos 3x mais 6 igual a zero. 2y. 2y menos 3x igual menos 10 mais 6 menos 4 igual a zero. Meu nome é Sara Vieira Santos, estudante de agronomia do segundo período do IF Sul de Minas Campos Machado. E esse vídeo é para a apresentação dos exercícios da avaliação de cálculo. A regra de L'Hospital será usada quando o resultado for 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Na letra A, eu tenho x ao quadrado menos 9 sobre x menos 3, com x tendendo a 3. Então, eu vou fazer a substituição. Eu vou colocar o 3 no lugar do x. Então, vai ficar 3x ao quadrado menos 9 sobre 3 menos 3. 3x ao quadrado, 9. 9 menos 9, 0. 3 menos 3, 0. Então, aqui eu vou estar utilizando a regra de L'Hospital. Então, para estar resolvendo, a gente vai ter que fazer a derivada. Aqui eu derivei o x ao quadrado, ficou 2x. O x, a derivada de x vai ser 1. Os números inteiros a gente não vai contar. Então, vai ficar, aqui eu vou substituir o x pelo 3, vai ficar 2 vezes 3, 6. Sobre 1. 1 a gente não precisa colocar, então o limite dessa função será 6. 9x ao quadrado sobre nx, quando x tender ao infinito. Então, aqui eu vou estar fazendo a substituição. Vou fazer o 9 vezes o infinito elevado ao quadrado sobre o e elevado a infinito, que vai dar infinito sobre infinito. Então, aqui a gente vai ter que estar aplicando a regra de L'Hospital. Então, para a gente resolver, a gente tem que fazer a derivada.
9 vezes 2, 18x sobre e na x. Então, vai ficar 18 vezes infinito, que a gente está substituindo o x pelo infinito, sobre o infinito, que também vai ficar infinito sobre infinito. Então, a gente, mais uma vez, vai ter que fazer a derivada. A derivada de 18x vai ficar 18, porque aí eu cancelo o x, sobre e na x, quando o x tender ao infinito. Então, eu vou substituir 18, colocar o e elevado ao infinito, vai ficar 18 sobre infinito, que é igual a zero.